o Câmara Aberta desta semana é sobre carnaval e cultura popular. Já tem 2 anos que a gente vive de forma bem diferente essa festa. E todo mundo sabe a dimensão e a importância que ela tem no Brasil. O que muita gente não sabe é que o carnaval é uma herança da colonização portuguesa no Brasil. Então a gente convida você a saber um pouco mais sobre a origem dessa festa, como ela chegou aqui no nosso país, as transformações que ela tem passado e a importância que tem para o brasileiro. Quem vai conversar conosco sobre tudo isso é a antropóloga Jéssica Marins. O currículo dela é até difícil de resumir, mas trata-se de uma estudiosa sobre carnaval, cultura popular, tribos de índios de carnaval, inclusão social, políticas de patrimônio e inventários culturais. Fica com a gente, o Câmara Aberta está no ar. Olá, Jéssica, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa Câmara Aberta. Bom dia a todas e todos. Então, primeiramente, fala um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e como isso lhe conduziu para os estudos acerca do carnaval, essa manifestação tão presente aqui na nossa cultura. Bom, a minha graduação foi em Ciências Sociais, né? E nas Ciências Sociais, né, a antropologia foi uma dessas áreas onde eu tive maior familiaridade, né, e interesse. E a antropologia, ela tem um campo de estudo que são os estudos sobre festas, né? Festas, rituais, né? E aí, nesse processo, né, eu costumo dizer também que essas escolhas, né, feitas na academia, elas estão em consonância com as nossas trajetórias de vida também, né? Então, como eu sempre fui muito apaixonada pelo carnaval, né, nasci numa terça-feira de carnaval em Recife, né? Isso foi me conduzindo, né, a buscar, né, olhar para essa festa, né, não só como uma festa que tem um valor sentimental e emocional e afetivo, né, digamos assim, na minha trajetória de vida, mas também perceber ela como uma porta de entrada, como compreensão social, né? As festas, né, como o carnaval e principalmente o carnaval aqui no nosso país, ele tem um grande poder simbólico, né? Ele se destaca como sendo uma identidade nacional, né? Um grande símbolo nacional. Então, vamos começar do começo, né? Fala um pouco sobre a origem, de fato, do carnaval, o contexto em que foi inserido aqui no nosso país. Bom, o carnaval, ele é uma das festas populares, né, mais conhecidas no mundo, e ele teve origem, né, propriamente dita, lá na Idade Média, né, completamente inserido aí na expansão do cristianismo, né? Então o carnaval, ele está diretamente relacionado com o calendário cristão, né? É por isso que o carnaval, ele é móvel, né? Porque ele se baseia pela data da Páscoa, então que também é uma data que é escolhida, né, a partir de critérios da Igreja Católica, né? Então o carnaval, ele surge, né, inicialmente como na Idade Média, como sendo essa festa da desordem, né? Essa festa onde é o famoso pode tudo, onde as pessoas se acabariam ali bebendo bastante, né? Se divertindo bastante e subvertendo a ordem mesmo social vigente, porque iria anteceder um período de quaresma, né? De quarentena, onde as pessoas precisariam ali se resguardar e jejuar mesmo da carne, não só a carne, o alimento, mas de todos esses pecados da carne, né? Das bebidas, do excesso. E aí, no Brasil, ele chega com os colonizadores, né? Através do intrudo. O intrudo era uma celebração que era realizada, né, mais presentemente ali em Portugal, e quando os portugueses, né, nesse processo de colonização, né, introduzem essa festa no Brasil, ela se depara com uma diversidade cultural imensa, né? Tanto os povos indígenas, né, que são diversos, né, são centenas de povos indígenas e os povos que foram escravizados, né, trazidos da África, que são uma diversidade também imensa de festividades. Essas diversidades culturais se fundem e se consolidam no que a gente tem como carnaval hoje, né?
Então, mas como é que eram os clássicos e antigos carnavais brasileiros? A gente sempre pensa naquela coisa da corte, né? Bailes, mistérios, máscaras, romances e fantasias. Era assim mesmo? Existiram muitos bailes e esses clubes, né, de carnaval, onde ocorriam esses carnavais nesse formato, né, mascarados, né? O carnaval, ele sempre traz consigo esse teor de que você pode escolher ser quem você quiser, né, nesse período aí ritual. E isso existiu, como também, concomitantemente com isso, existiram outros carnavais, né? Esses foram os carnavais que talvez ganharam mais destaque, né? Mas ao mesmo tempo que era um carnaval que trazia aí uma elite, né? A elite da sociedade naquele momento. Então eram essas pessoas que frequentavam esses carnavais. Enquanto isso, os outros carnavais periféricos, eles iam sendo executados, né? Aconteciam nos quintais, nas vielas, nos becos. Então, foi exatamente isso nos seus estudos e a história conta que justamente o povão foi quem transformou, que foi responsável pela transformação do carnaval no nosso país? Sim, também, em parte sim, né? Tem uma autora, uma estudiosa também, né, da antropologia, que é a Maria Isaura, que ela traz, assim, uma linearidade, né, na história do carnaval e colocando o entrudo, os grandes carnavais e os pequenos carnavais. Então, essa mistura, né, que o popular, ele sempre esteve ali presente, apesar de não ter tanta visibilidade, né, nesse processo de construção da identidade nacional, né, e do carnaval nacional. Os grandes carnavais, eles ganharam maiores destaque, né, mas o carnaval em si, o que compreendemos como sendo o carnaval hoje, é fruto dessa mistura, né, dessa constante transformação, né. Aí tem você já tinha falado sobre a questão dos escravizados, sobre a questão dos índios. Muito se misturou da cultura desse povo, né, para que o carnaval fosse se transformando e fosse tendo essa diversidade. Sim, e olhando, né, não só aqui na Paraíba, né, mas no Nordeste, em várias regiões do país, vários grupos, né, se vestiam de indígenas, né, traziam um pouco dessa cultura indígena para a festa, né? Então, assim, na verdade, era uma forma de estar ali deixando viva a memória, né, dos povos indígenas, né? Como também dos próprios negros escravizados, né, com os instrumentos que eram usados nos desfiles, a própria capoeira também. Fala um pouco sobre essas diversas manifestações. Hoje a gente, quando fala do carnaval, a gente pensa numa manifestação diferente em cada lugar do nosso país. Por exemplo, é uma música diferente. É a escola de samba, lá no Rio de Janeiro, São Paulo também tem. Lá o frevo aqui em Pernambuco, o maracatu, o axé, enfim, na Bahia. Existe, de fato, algo que represente mais o carnaval do que outra manifestação? Ou isso tudo realmente faz parte, é uma junção de todos os ritmos e festas? Eu acho que o que caracteriza o carnaval é justamente o seu aspecto diverso, né? Então, o carnaval, ele é tudo isso que você falou e muito mais, né? Ele pode ser também o funk, ele pode ser o passinho, pode ser o piseiro, pode ser o que dê sentido para os grupos sociais. Então, eu acho que o que define o carnaval é a diversidade e o espírito de você querer vivenciar aquela festa e você aproveitar ao máximo e a festa da alegria, né, por definição, né? Então, não é um ritmo musical específico que vai dizer, né, que isso é carnaval e esse outro não é, né? Como acontece aqui ou em outras cidades também que não tem um grande destaque nacional de carnaval, mas que o carnaval está lá existindo e sendo reconfigurado anualmente. Tá aí, a gente está conversando com Jéssica Marins, ela é antropóloga e fala sobre carnaval. Vamos dar uma pausa na nossa entrevista, mas daqui a pouco a gente volta para saber mais sobre esse tema. Aqui na Paraíba, como é o carnaval, conversar sobre o futuro dessa festa, que até antes da pandemia faturava muito alto em eventos cada vez mais elaborados. Fica com a gente volta já já. Olá, eu sou Paulo Santos e apresento o podcast Fatos e Canções, onde eu conto histórias, mitos e curiosidades que estão por trás dos grandes sucessos da música nacional e internacional.
Você escuta Fatos e Canções buscando por Rádio Câmara JP no Spotify ou Deezer. Vem conhecer Fatos e Canções, um podcast para quem gosta de música e quer saber mais. Fatos e Canções, contando histórias e tocando músicas. A Câmara Municipal de João Pessoa trabalhou muito e rápido por você. Fez ampla reforma administrativa, comprou terreno para uma nova sede. Os vereadores trabalharam muito nessa pandemia, através de reuniões e sessões remotas. A Câmara doou R$300 mil ao Pronto Vida, referência ao combate ao Covid. A Câmara Municipal de João Pessoa trabalhou muito, trabalhou rápido por você. A violência tem atingido muitas mulheres. E acontece muitas vezes dentro de casa. Em 2019, o feminicídio já foi responsável por quase metade dos assassinatos de mulheres em nosso estado. Mais de 1.000 mulheres já perderam a vida nos últimos 10 anos na Paraíba, vítimas de violência. Nesse momento, em algum lugar, temos menos uma mãe, menos uma esposa, menos uma filha. Elas foram vítimas de feminicídio. Nenhuma menos. Chega! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 123, 190 ou 197. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba e da Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos com o nosso programa Câmara Aberta, conversando aqui com a antropóloga Jéssica Marins sobre o Carnaval. Jéssica, vamos falar do Carnaval aqui da Paraíba? Então, a gente já teve Carnaval de clubes, de bailes, de mela-mela. Fala um pouco sobre essa origem desse Carnaval tradição que sobrevive aí com escolas de samba, com alaúças, com tribos indígenas. E, enfim, conta um pouco dessas características que nós vivenciamos aqui, porque muita gente diz, que a pessoa não tem carnaval, mas não é bem assim. Não é mesmo. Existe mesmo, né, essa máxima, né, no imaginário social de que João Pessoa não tem carnaval, mas na verdade esse carnaval tradição, ele já se faz presente, né, em João Pessoa há pelo menos um século, né, então, como eu havia falado, né, essa antropóloga que fez esse estudo sobre essas etapas, né, do carnaval, então, quando ela observou nesses processos, existiram carnavais que ganharam destaque em detrimento de outros, né? Então, esses carnavais dos clubes, né, dos bailes, que são os mais lembrados, né? E a gente costuma sempre ter uma nostalgia, né, de dizer que o carnaval de antigamente era melhor do que o carnaval de hoje, que hoje não tem mais carnaval. Na verdade, isso faz parte das nossas memórias, né? E desse sentimento de perda, né? Com o que não está mais. Porém, isso não significa dizer que o carnaval deixou de existir, né? Então, desde desse período onde existiam os bailes, né? Os clubes, já existia também o carnaval de rua, né? O carnaval das comunidades populares, né, das classes populares, e que eles desfilavam nas ruas do centro, ali no Cem Réis. O próprio Mário de Andrade, né, o estudioso Mário de Andrade, quando ele esteve na Paraíba em 1930, nas expedições folclóricas, ele participou de um ensaio das tribos de índio africanos, que na época eles não chamavam tribo de índio, mas chamavam cabocolinhos, no bairro da Torrelândia, né, antiga, que atualmente é a Torre. Então, assim, em 1930 já tinha sido identificado, né, esses grupos. Manifestação lá na Torre, né, que hoje tem bloco, tipo Elefantes da Torre. Exatamente. Também tem outras manifestações que resistem até hoje, não? E até essa região do centro mesmo, né, no Roger, escolas de samba, né, então sempre existiu essa efervescência cultural nesses bairros populares,
né? Só que nunca houve tanta visibilidade, né? Então, assim, alguns carnavais ganham esse destaque. Então, como a gente, a Paraíba, né, João Pessoa, está muito próximo de Recife, que é uma das cidades que ganhou esse título, né, de carnaval, das cidades carnavalescas por excelência, acaba que, de certo modo, tende-se a acreditar que não existe carnaval em João Pessoa. No entanto, há uma questão muito mais política, né, também política, econômica, midiática, né? Então, assim, o carnaval ele é festa, mas ele abrange todas essas dimensões, né, da vida social. Então, o carnaval tradição, ele depois, né, ele é concentrado ali na Duarte da Silveira, né, de uma forma, pensando em uma forma de unificar, né, esse carnaval de rua que era espalhado nas comunidades. E dar público, chamar público também para dar essa visibilidade, sim, né, que antes era mais restrita talvez aos bairros. E ficava muito para as próprias comunidades, né? Então, essa unificação e colocar o carnaval tradição nessa Duarte da Silveira, ele possibilita, né, possibilita que outras pessoas tenham acesso, né, que possam visualizar esse carnaval que é tão marginalizado também muitas vezes e que possui pouco investimento, né, tanto por parte dos órgãos públicos como por parte de investimento de patrocinadores, né, e tudo mais. Pré-carnaval, vamos falar de pré-carnaval, porque João Pessoa tem pré-carnaval. Pré-carnaval, por tudo que você está falando aí, eu já entendi que é carnaval também, sim. E a gente tem blocos aqui, blocos filiados ou não ao projeto Folia de Rua. A gente sabe que tanto essas agremiações do tradicional, do carnaval tradição, né, da Duarte e da Silveira, também os blocos vinculados ou não ao Folia dependem muito ainda dos recursos dos governos. O que falta na sua visão, né, para que essas agremiações alcancem uma independência maior, para que isso possa ter digamos assim, seja um carnaval mais estruturado, como a gente vê que acontece em outros estados e que acaba ganhando essa visibilidade midiática que a gente falou? Carnaval, né, como eu havia falado, além de festa, né, e política, é disputa também, né? Então, tem interesses em jogo, né, do carnaval. Então, a questão da Paraíba, né, daqui de João Pessoa, do carnaval de João Pessoa, é muito particular, porque existe o Folia de Rua, né, que acontece nas prévias e que é um legítimo carnaval também, porque se a gente for observar o carnaval, ele ali do feriado são 4 dias, mas toda a movimentação, a gente mora no Brasil e costuma dizer que o ano só começa depois do carnaval, né? Então, a gente vai na praia e começa a passar os meninos da Laúça, então isso já vem anunciando que estamos sim nesse período do carnaval, né? O carnaval ele se estende por esse mês de fevereiro todo até finalzinho de dezembro. Então, o que falta é fomento, né? Investimento, dar o reconhecimento, né, desse carnaval e desses grupos que estão aí há mais de 100 anos, também colocando o bloco na rua, mesmo que diante de todas as dificuldades, né? Uma tribo de índio hoje em dia, eles têm cerca de 80 pessoas, 80 integrantes. Hoje nós temos atualmente 11 tribos indígenas no carnaval, fora as escolas de samba. Temos grupos de maracatu aqui também, não é exclusivo de Pernambuco, não. Nós temos grupos de maracatu também. Eu acho que a diferença de outros lugares está justamente nessa questão do fomento, né? As políticas públicas de cultura de outros estados são mais consolidadas, né? E isso contribui, né, para um fortalecimento mesmo ali do carnaval e da identidade, né, de uma forma geral. Mas existem muitas leis de incentivo à cultura. Você acredita que se houvesse um apoio para que esses grupos pudessem ter condições de elaborar projetos bem estruturados para a captação de recursos, isso também não mudaria um pouco a realidade deles? Com certeza, porque é uma das grandes dificuldades, né, desses grupos acessarem, né, a essas políticas, acessarem a esses recursos. Então, essa espécie, digamos, de facilitação mesmo, né, capacitação desses grupos para concorrer a editais, né, e para estar cada vez mais se inserindo nesse universo das políticas culturais, isso é extremamente necessário. A pandemia, Jéssica, ela segurou a onda de diversas festas de carnaval. Isso a gente está, infelizmente, em 2022 ainda vivenciando. E depois disso, na sua análise, na sua visão, essas festas vão estar diferentes, ainda mais segmentadas? Ou você acha que
o brasileiro ele vai querer tirar o atraso aí quando tiver tudo liberado? Eu acho que com certeza vai querer tirar o atraso, né? Eu acredito que o próximo carnaval, quando esse vier, né? Não sei quando, mas quando ele vier, vai ser um carnaval de muito excesso, né? Das pessoas quererem aproveitarem ao máximo e quererem estar revivendo, né, o que foi interrompido. Mas eu acredito que essa questão da segmentação mesmo, né, faz parte, é uma característica, né, das festas, né? A festa, ela é um reflexo da sociedade. A nossa sociedade, ela é muito desigual. Então, as festas de carnavais, elas sempre foram muito segregadas, né? Então, a gente está numa pandemia, mas existem festas particulares acontecendo. Então, assim, quem está sendo privado, de certo modo, são os grupos menos favorecidos, né? Claro, não concordo que estejamos num momento apropriado para haver festa, né? Não deveria haver nenhum tipo de aglomeração. Né? Mas as particulares estão acontecendo, né? Então, mais uma vez, o acesso à cultura, né? O acesso à diversão, que é um direito de todos, está ali restringido a uma parcela da população, né? Exatamente. Culturalmente é importante, economicamente também. Você diria, professora Jéssica, né, que falta uma identidade ao carnaval de João Pessoa para que ele possa ter mais visibilidade? Ou esse carnaval é o carnaval que cabe para João Pessoa, que tem a cara de João Pessoa desde sempre? Eu acredito que já tem uma identidade, né? Essa identidade, ela se dá porque ela é feita coletivamente, né? Então, apesar de João Pessoa, né? O carnaval de João Pessoa ser visto como ser conhecido como a sua negação, né? Do não carnaval, existe um carnaval aí vibrante, pulsante, né? E que sim, o que precisa são maiores investimentos, ou até mesmo faz parte da própria dinâmica mesmo da cidade e dos atores sociais. Não significa dizer que ele sempre foi assim e sempre será. Porque a sociedade, né, ela é dinâmica, né? Então, nós estamos em constante processo de transformação. Então, os rumos, né, do carnaval, né, e os rumos do carnaval de João Pessoa, propriamente dito, vão depender muito das condições sociais, né, que essa festa vai se perpetuar e que vai estar inserida, né, socialmente. Então, assim, identidade nós já temos. Quando a gente para pensar que em Mandacaru, por exemplo, um bairro popular daqui da cidade, existem 3 tribos indígenas que estão aí há mais de 100 anos, sabe? E eu queria que você... Porque a Jéssica, ela é estudiosa de tribos indígenas, de carnaval, a importância das tribos indígenas, porque muitas vezes as pessoas veem aquele desfile da Duarte da Silveira pela televisão ou pessoalmente, e às vezes não compreendem porque não tem essa informação da história. A tribo indígena aqui na Paraíba, ela tem uma importância muito grande que está manifestada no carnaval. Sim, tem uma importância fundamental na própria construção da identidade, né? Porque esses grupos, né, que trazem, né, no carnaval, e é interessante, eles não se reconhecem como indígenas, né? Eles se autodenominam como índios de carnaval, não são indígenas de verdade, né? Que é como eles costumam dizer, tem o índio de verdade e o índio de mentira. Eles se autodenominam como índio de mentira, o índio de carnaval. Que, no entanto, assim, é interessante pensar quando a gente vai pesquisar a fundo e conhecer todos esses processos, está completamente relacionada com a própria história, né, dos povos indígenas na Paraíba. Esse próprio processo de perda de território, né, e de negação de uma identidade que vai se camuflando e se escondendo. E que nesse período de carnaval, que tem já esse espírito, né, de que eu posso escolher, né, a identidade que eu vou acionar aqui. Então, quando esses grupos acionam essa identidade indígena, na verdade, que parece ser uma brincadeira ou algo de carnaval, que não é levado a sério, na verdade eles estão acionando uma memória, né, dos povos indígenas e a própria encenação, né, porque eles nos desfiles, eles fazem um ritual da matança, né, e essa encenação eles contam que é justamente esse processo histórico de ocupação dos povos indígenas, né, com os portugueses no litoral paraibano. Ok, a gente conversou com a antropóloga Jéssica Marins. Muito obrigada sobre carnaval, sobre história, sobre cultura popular. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Câmara Aberta. Obrigada a você.